Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos. É um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês aproveitem bastante da nossa disciplina esse semestre e nós vamos tentar dar uma passada interessante e bastante ilustrativa nessa que é a disciplina que a maioria dos alunos tem um primeiro contato com o processo completo de desenvolvimento de um sistema, de um software. Tentaremos, então, fazer com que isso seja muito proveitoso. Bom, para começar, o que a gente vê na disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos? Primeiro, a gente vai estudar todo o contexto da disciplina, né, como que ela surge dentro do curso de bacharelado de sistemas de informação. Segundo, nós vamos ver as diferenças entre programar e desenvolver. As pessoas fazem confusão com esses dois termos. Depois, a mesma coisa, software é diferente de sistema. Vamos estudar quais são as diferenças e o que a gente vai trabalhar. E, por fim, nós vamos entrar na metodologia da disciplina propriamente dita. Então, antes de mais nada, a gente vai entender qual que é o contexto e qual que é a importância da disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos dentro do curso de bacharelado em sistemas de informação. Importante prestar atenção que as disciplinas do curso de sistemas de informação, elas são muito especializadas. Então, o que você vê numa disciplina, você vê aquele assunto e só aquele assunto um tanto quanto descolado dos demais, que é para tentar você dar profundidade naquele conteúdo. Isso acontece em todos os cursos de bacharelado em sistemas de informação. Então, o que acontece nesse contexto? Você começa assistindo lá, começa vendo a disciplina de algoritmos, aprendendo o que é programação, depois você passa para a linguagem de programação, você vê os fundamentos da linguagem, você vê características interessantes, estruturas de dados e por aí vai. Beleza, na sequência você começa a ver bancos de dados. Aí você vai aprender, por exemplo, indexação, você vai aprender a linguagem SQL, você vai aprender modelagem de dados, você vai aprender toda uma série de coisas. Mas até então isso aqui está descolado daquilo que você, um tanto quanto descolado daquilo que você viu em programação. Você não conecta um programa que você fez lá com um banco de dados. Você vai ver consultas diretamente no banco de dados, criação de banco de dados e por aí vai. Bom, continuando. Depois disso, você vai ver a parte de engenharia de software. As disciplinas de engenharia de software, elas vão te ensinar a parte de modelagem UML, eles vão te ensinar a parte de fazer análise de requisitos, documentação de requisitos, uma série de outras coisas, mas você não, na ampla maioria das vezes você não implementa, você vê aquilo ali, a parte teórica dos documentos, você faz muitos exercícios práticos de modelagem, mas você não chega a implementar essa modelagem depois. E aí, continuando, você vai ver depois a parte de gerenciamento de projetos e métodos ágeis, metodologias ágeis. E aí você vai ter uma interface muito grande com engenharia de software também, também com a parte de programação, mas você não chega a implementar aquilo de fato. Então, como você vê todos esses conhecimentos de forma isolada, uma boa parte dos alunos, ele se sente perdido porque ele tem muitos conhecimentos, mas esses conhecimentos eles não se conectam. Entendeu? Eles foram passados isoladamente, sem uma integração de todos eles ao mesmo tempo. E como é que isso acontece? Então você vê essas coisas na teoria, por mais que você tenha feito práticas daquela disciplina isolada, mas no ambiente de trabalho, no mundo real, no mercado de trabalho, todas essas coisas são juntas, integradas, acontecendo ao mesmo tempo. E aí faltava ao aluno essa visão mais próxima ali do mercado de trabalho, de todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é nesse contexto que surge
a disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos. Então, a função da disciplina é ser o ponto de encontro de todas essas disciplinas que foram vistas até agora no curso e que envolvem a parte de desenvolvimento de sistemas corporativos. Então, a parte do corporativo aí, ela é focada no desenvolvimento de aplicações para empresas, né? Então, a gente não vai entrar aqui no método de desenvolver jogos, por exemplo, desenvolver aplicações de CAD, de engenharia. A gente vai fazer aplicações que possam ser empregadas no contexto de, mercado, uma indústria, departamentos de RH, enfim, são aplicações corporativas. Bom, e o que é interessante nessa questão? Quando a gente chega até aqui, a maioria das pessoas se confunde com os termos, por mais que já tenham visto isso em inúmeras outras disciplinas anteriores, mas alguns termos causam muita confusão nos alunos. Que termos são esses? Bom, primeira questão que nós temos que ver é que programar é diferente de desenvolver. Gente, programar é codificar, transformar pensamentos em código-fonte. É traduzir alguma ideia que você tem em linguagem de programação. Isso é programar. Programar é uma coisa simples. Programar, com o tempo você aprende a programar e isso se torna uma coisa automática. Qualquer pessoa pode programar. Só que desenvolver vai muito além do que simplesmente programar. Desenvolver, gente, é resolver problemas utilizando programação. É projetar e construir software. Entendeu? Então, não é só chegar lá e programar. É pensar, é planejar, é projetar, é ver os aspectos estruturais e os aspectos comportamentais e dinâmicos de um software. Como que aquele software se insere no contexto da empresa. Como que ele vai resolver o problema conectado a todos os processos e como é que os usuários vão integrar os seus processos àquele software. Então, programar, desenvolver é muito mais complexo. Programar é uma coisa simples, mas construir software, desenvolver software é uma das atividades mais complexas que tem. Ela é uma atividade de engenharia complexa, assim como construir uma casa, assim como projetar e construir um carro. Construir software, desenvolver software é complexo. Programar é fazer um código-fonte compilar. Isso nem é tão difícil assim. Mas resolver um problema empresarial, corporativo, responder aos anseios dos usuários, encaixar ali as pessoas, os processos, os hardwares para resolver esse problema é muito complexo. E é isso que este que é o foco da nossa disciplina aqui. Resolver um dos problemas mais complexos que existe, que é desenvolver sistemas corporativos. Mas isso aí nos leva a uma outra questão. Mas espera aí, nós vamos desenvolver software ou nós vamos desenvolver um sistema? Bom, sistema e software são coisas diferentes. E é bom falar que o software está contido dentro de um sistema corporativo. O software é só um componente dentro de um sistema corporativo. Vamos ampliar nossa visão sobre o que é um sistema corporativo. Bom, a maioria das pessoas tem essa visão simplista, né? De que um sistema é uma coisa que tem um conjunto de entradas, né? E essas entradas elas passam por um processamento, não só o processamento, mas o armazenamento em banco de dados. E esse processamento ele gera algumas saídas. Bom, isso aí é uma visão que pode ser aplicada
a qualquer software, mas aí está faltando muita coisa. Essa é uma visão muito rasa, essa é uma visão simplista, e por mais que ele seja uma visão simplista, é também uma visão muito disseminada. A maioria das pessoas, se você perguntar para ela o que é um sistema, ela fala assim, não, é uma coisa que aceita entradas, tem um processamento ali no meio, tem um estado, tem armazena as informações e tem um conjunto de saídas. Essa é uma visão muito simplista, muito simplista. Correto é, quando alguém te perguntar o que é um sistema, você vai responder para a pessoa, olha, um sistema, ele é formado de inúmeros componentes e suas interações, as interações entre os componentes. Então, vamos lá. Quando a gente parte de um sistema corporativo, a nossa crença é que esse sistema é um software. Bom, isso é muito errado. O software ele não está sozinho. O software é só a parte que você desenvolveu. Só que o software, ele geralmente é acompanhado de outros softwares com quais ele tem dependências, com quais ele tem integrações. Vamos supor que o seu software imprime etiqueta, então ele vai exportar os dados para um outro software que faz integração com a impressora. Seu software envia e-mail, por exemplo, ele vai depender lá do Gmail para poder enviar e-mail. O seu software, às vezes, ele vai fazer um relatório e exporta uma planilha, ok? Então, o seu software, ele tem dependências com outros softwares. Isso sem contar o sistema operacional, o banco de dados e por aí vai. Então, continuando, além dessas outras dependências, o seu software, ele depende de um conjunto de equipamentos. Ele depende da rede, ele depende de servidor, de diversos servidores, né? Servidor de rede, servidor de impressão, servidor de e-mail. Ele pode depender da impressora ou não, pode depender de aplicativos do celular, né? Ou não. Então, além de softwares, todos o seu software, que faz parte de um sistema maior, ele depende dos equipamentos que compõem esse sistema, mas não para por aí. O seu software, ele ainda tem o relacionamento com diversas pessoas e usuários, desde o desenvolvedor, passando pelos administradores da rede, passando pelos clientes, passando pelos usuários. Então, e cada uma dessas pessoas tem interações não só com o seu software, mas com os outros softwares dos quais o seu software tem interação, tem integrações, e também com os equipamentos e os processos que essas pessoas executam dentro da empresa. Então o software ele está aí interagindo com uma série de outros softwares, com uma série de pessoas, com uma série de equipamentos, com os processos que essas pessoas utilizam, executam dentro do contexto da empresa. E quando você acha que isso já é demais, você lembra que tem indiretamente outras pessoas que não estão ligadas diretamente ao software, ou os usuários que lidam diretamente com o software, mas que elas são responsáveis por dar manutenção ou administrar algum outro componente do qual o seu software depende. Então, indiretamente, essa pessoa faz parte do sistema. E, como se não bastasse, ainda tem os diversos documentos que são gerados pelo seu software, como, por exemplo, manuais, projetos, documentos, contratos, né? Diversos tipos de finalidade. Esses papéis, ou seja, esses documentos, seja ele um físico ou digital, eles fazem parte do seu sistema. São os famosos artefatos. Então, gente, só para sintetizar, os diversos tipos de componentes que compõem o sistema no qual o seu software está inserido. Então você tem pessoas que a gente também chama de atores ou de papéis, você tem processos, você tem softwares, você tem equipamentos, você tem documentos que a gente também chama de artefatos, e você tem serviços, seja diretos ou indiretos, de próprios ou de terceiros. Então, gente, sistema é uma coisa muito grande. O sistema, você desenvolve o software e às vezes a gente ignora que esse software ele tem uma série de dependências
e ele depende de outros componentes, sejam pessoas, sejam equipamentos, hardware, sejam serviços, mas também há outros componentes, sejam pessoas, sejam processos, sejam hardware, que dependem do seu sistema. E por que isso é importante? Porque quando um componente nesse sistema falha, esta falha ela se propaga até chegar no seu software. E às vezes o seu software falha, não porque há um bug dentro do software, mas porque um outro componente externo ao software falhou, um outro componente do qual o seu software depende, falha, e o seu software falha como um processo de cascata de falhas. E a mesma coisa, tem um bug no seu software, e a falha do seu software, ele causa falha em outros componentes e outros processos, e faz com que o sistema falhe. É muito ruim, é muito complicado, é muito complexo das pessoas entenderem toda a rede de dependências de um software. E às vezes o software falha, não porque há um bug no software, mas porque algum outro componente de qual o software depende falha. Mas quem é que leva a culpa sempre? O software. Quem é que leva a culpa sempre? Você, desenvolvedor. Porque as pessoas olham para o software e falam: este é o sistema. Não, este não é o sistema. Este é o software. Ele é um dos componentes do sistema maior. E às vezes o software falha, não por méritos próprios, ou seja, porque ele tem um bug, mas porque algum outro serviço ou componente daquele software, pode ser interno ou até externo, pode ser, por exemplo, de terceiros, ele falha. E aí há uma cascata de falhas que faz o software falhar. E quando um dos componentes falha, geralmente o sistema falha. Aliás, uma das características mais notáveis de todo o sistema é a robustez. Ou também falam de resiliência, ou seja, o quanto que o software é capaz, o quanto que o sistema é capaz de continuar funcionando mesmo na presença de falhas em alguns de seus componentes. Então vamos continuar olhando aqui a questão da estrutura do sistema. Então, você tem softwares e vários softwares, e os softwares eles têm relacionamento consigo próprios. Você tem equipamentos, os softwares dependem de rodar em equipamentos, computadores, roteadores, modems, uma série de equipamentos, seja eles ativos ou passivos, e esses equipamentos também dependem de si próprios, estão interconectados. Você tem as pessoas que utilizam os equipamentos e os softwares que estão rodando nesses equipamentos, e essas pessoas dependem umas das outras, né? Se uma pessoa insere uma informação errada em um software, aí outra pessoa vai utilizar essa informação e aí você vai propagar esse erro. Então, as pessoas dependem umas das outras. Você tem os processos, né? E aí não é só o software está inserido no processo. Você tem a forma correta de executar esses processos, de executar o software, de pedir informações. Então isso aí é extra software, é extra equipamento, na maioria das vezes é de pessoas com pessoas executando procedimentos, ok? Você tem os documentos que dizem como que os processos são executados, como que os softwares devem ser utilizados, como que os equipamentos devem ser utilizados, e isso aí, esses documentos são consumidos por pessoas, então é muito importante a documentação. E você tem serviços externos, na maioria das vezes. Vou citar um serviço simples. Internet. Você tem um provedor de internet que oferece internet e o seu software precisa de internet. Então, se esse serviço falha, o seu software geralmente falha. Vou falar um outro serviço que a maioria das pessoas nem põe na conta. Energia elétrica. Se dá um blackout, o seu software falha. Então, às vezes, você está na empresa
e aí deu uma queda de energia na empresa e uma pessoa externa lá da casa dele tentando acessar pela internet e aí o site está fora do ar, essa empresa, o software nunca funciona, aí o problema não é o software, o problema é a energia elétrica. Então, a interconexão dos componentes do sistema, ela tem esse efeito de rede, esse efeito de cascata, esse efeito de interdependência. Todos esses componentes, eles ainda têm suas próprias complexidades. Por exemplo, lidar com pessoas é um problema muito complexo. Treinar pessoas, motivar pessoas. Nossa disciplina nem entra no mérito de pessoas, né? De treinamento de pessoas no sistema, de treinamento de processos e por aí vai. Você tem o processo, você definir o processo e às vezes você define o processo errado, né? Com etapas erradas, treina as pessoas erradas no processo. Enfim, é muito complexo você abordar o sistema de forma holística em todas as suas partes. Então a gente acaba focando no software porque é mais simples botar a culpa em um componente do que entender a grandiosidade do sistema. Bom, então se a gente for pensar em tipos de componentes, a gente tem os componentes ativos e os componentes passivos. Então os componentes ativos são aqueles que realizam algum tipo de processamento. E você tem os componentes passivos, que, por exemplo, você tem ali o documento. O documento ele não faz nada, ele só fica ali parado esperando ser utilizado por alguém. Então esse é o tipo de componente passivo. Você tem os componentes, a responsabilidade de componentes, que é a responsabilidade direta e indireta. Por exemplo, o software dentro de um sistema ele tem responsabilidade direta, ele faz parte do núcleo. O serviço de energia elétrica ele tem uma responsabilidade indireta, ele é utilizado pelo software, mas se ele para também, ele prejudica aqueles componentes que têm responsabilidade direta no sistema. Só que o problema é que toda a cadeia de suprimentos de fornecedores ele faz parte do sistema. Ou seja, o seu fornecedor, isso é muito importante, isso é importantíssimo para a gente pensar na hora de escolher fornecedores, quando você vai montar um sistema. Então, se o seu software, que é um componente do sistema, mas se ele depende de internet estável, e se você escolhe um provedor de serviço de internet que não é capaz de dar essa qualidade de serviço, então o seu software pode ser perfeito, mas o sistema é ruim. E é uma falha humana na hora de escolher os fornecedores. Entendeu? Se você depende de um hardware e esse hardware depende de alto processamento, mas você monta o hardware com pouca memória, com processador ruim, com pouco disco, então você está dependendo de um hardware mal dimensionado e por causa disso aí o seu software, que às vezes não tem problema, não tem bugs, ele vai ser prejudicado por causa daquele software. Então é muito importante a gente pensar que toda a cadeia de fornecedores ela faz parte do sistema. Então é preciso especificar, até quando você vai pensar no sistema, vou ampliar a nossa cabeça. Saia do software e pense no sistema. Você tem que pensar em todos os elos da cadeia. Porque uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta a corrente ter elos extremamente fortes e um elo fininho que é fácil de arrebentar. Se aquele elo se arrebenta, então a corrente perdeu o seu objetivo. Por fim, nós temos componentes próprios, aqueles que você mesmo desenvolve, aquele que você mesmo treina, aquele que você constrói, e os de terceiros, que você adquire pronto. E aí esse é um outro problema, porque quando dá problema em componentes de terceiro, você é responsabilizado e tem que correr atrás desse terceiro para poder corrigir esse sistema. Ainda tem essa questão do acoplamento, que é muito importante. O acoplamento é forte ou fraco. Isso é essencial. Quando a gente discute a arquitetura de software, por exemplo, como assim arquitetura de software? O acoplamento é o quão fácil é substituir aquele componente
por outro que faz a mesma coisa. Então, quando eu tenho um componente que tem um acoplamento muito forte, significa que é muito difícil de substituir aquele componente por outro. E quando você tem um acoplamento fraco, significa, aquele negócio está dando problema, aquele componente, nós vamos tem um monte de opções, de alternativas que a gente pode tirar aquele componente e colocar outro. E é a mesma coisa da roda com o carro, eu sempre utilizo esse exemplo. A roda, ela não é soldada no carro, de forma que, uma vez que você, a roda não, o pneu, uma vez que você furou o pneu, é fácil você substituir o pneu. Ok? Você tem o step, você só desacopla aquele pneu e troca por um outro pneu e continua a sua viagem. Imagina se a roda fosse soldada no carro. Então você teria que ir ali serrar, você teria que quebrar, cortar aquilo ali para poder substituir o pneu. Então, os pneus são fáceis de se substituir porque eles têm um baixo acoplamento com o resto do carro, assim como a maior parte do carro. Então o carro ele é todo componentizado de forma que, uma vez que uma peça deu defeito, seja fácil você chegar, desparafusar e trocar por uma peça nova. A mesma coisa você vai pensar no seu sistema. Quais são os componentes que são difíceis de se substituir quando algum problema acontece? Esses componentes são os altamente acoplados. Qual que é o ideal? Que todos os componentes do sistema, todos, estou falando passando por pessoas, por processos, documentos, hardwares, softwares, o ideal é que todos os componentes do sistema tenham um baixo acoplamento. O que isso significa? Que eles sejam facilmente substituíveis. Isso é extremamente importante para manter a robustez do seu sistema. Bom, a disciplina de DSC, então, ela vai focar no desenvolvimento do software, de um dos componentes do sistema. Só que a gente não vai ignorar que esse software está inserido dentro de um sistema corporativo com todos aqueles componentes que a gente acabou de falar. Então, nesse contexto, quais são os componentes do sistema que a gente vai abordar durante a disciplina? A gente vai falar sobre documentos, a gente vai falar sobre softwares e a gente vai falar sobre processos. Não vamos falar sobre pessoas, não vamos falar sobre equipamentos, não vamos falar sobre serviços de terceiros, porque isso transcende até o tempo que nós temos para trabalhar a disciplina aqui. Ok? Então, qual que é a metodologia geral da disciplina de DSC? Nós vamos, primeiro, revisar o que vocês já viram em outras disciplinas, particularmente na disciplina de engenharia de software, rever algumas coisas que vocês já viram em gerenciamento de projetos e metodologias ágeis, assim como nem coloquei aqui, mas também programação, bancos de dados e por aí vai. Só que nós vamos introduzir alguns conteúdos novos. Nós vamos falar algumas coisas mais avançadas da linguagem Java. Nós vamos introduzir alguns conceitos de arquitetura de software, que foi uma disciplina que vocês ainda não viram. Vamos falar sobre mapeamento objeto relacional. Vamos falar sobre desenvolvimento para desktop, utilizando interfaces gráficas. Bom, então, o que a gente quer durante a disciplina de DSC? Executar todas as etapas da construção de um software. De qual software? Nós vamos ter o software, isso aqui é uma parte importante da metodologia, que nós temos o software de exemplo, que eu vou desenvolver junto com vocês, e aí tem o passo a passo do desenvolvimento desse software, e tem o projeto final de vocês. Quando é que vocês vão começar a desenvolver o projeto final de vocês? No primeiro dia de aula. Nós já vamos falar sobre isso. Mas o projeto final, ele começa oficialmente no primeiro dia de aula. E ele é entregue no último dia de aula. Então, quando eu falo que nós vamos passar por todas as etapas do desenvolvimento de software, esse processo de desenvolvimento de software ele começa no primeiro dia de aula, já com vocês estabelecendo o tema do trabalho final de vocês. Então,
Durante a disciplina, nós vamos executar todas as etapas da construção de softwares, a concepção, a análise de projeto, implementação, teste, implantação e suporte. Nós vamos simular os papéis, ou seja, as pessoas mais importantes, o cliente, o analista de sistemas, ou o arquiteto de software, ou o engenheiro de software, e o programador ou desenvolvedor. Nós vamos utilizar os principais tipos de ferramentas, as ferramentas case, os ambientes integrados de desenvolvimento, ou IDEs, os repositórios e gerenciadores de versão, além de outros softwares também. Nós vamos gerar os artefatos mais importantes, a documentação, o código-fonte, o código-objeto. Não vai dar tempo a gente trabalhar, por exemplo, com manuais, né, de usuário. Isso aí fica para um momento a posterior. E nós vamos simular os principais eventos. Reunião com o cliente, reuniões de planejamento, reuniões de entregas e por aí vai. Então, senhores, tudo começa com um problema, né, que é uma demanda de software. Daí vocês vão fazer a parte de análise, né, capturar os requisitos, construir os casos de uso, né, que contém as funcionalidades e a descrição das funcionalidades desse sistema. Daí vocês vão começar com uma modelagem conceitual em alto nível. Mas o que é modelagem conceitual? Bom, toda modelagem tem 3 níveis, que ela vai do mais alto nível, que é a conceitual, e a conceitual ela é voltada para usuários, ok? Quando a gente fala em modelagem conceitual, é muito importante a gente estabelecer que a modelagem conceitual ela não tem nenhuma ligação com uma tecnologia específica de desenvolvimento. A modelagem conceitual ela fala apenas sobre o problema e as partes constituintes do problema. Então ela é de muito alto nível. O que isso quer dizer, esse alto nível? Ela é distante da tecnologia e mais próxima do ser humano. Ok? Ela é voltada para que os analistas consigam se comunicar com os clientes, para ver se eles dois estão tendo ideias parecidas daquilo que será o software no futuro. Então essa é a modelagem conceitual. Então a modelagem conceitual é de muito alto nível mesmo. Bom, e aí você vem com a modelagem lógica. A modelagem lógica, ela já é uma ferramenta para os analistas se comunicarem com os desenvolvedores. O que é a modelagem lógica nesse contexto, senhores? A modelagem lógica, elas já são diagramas que têm a ver com uma tecnologia específica. Você pode pegar um diagrama conceitual, como é o diagrama de entidade de relacionamento, e especificar ele, por exemplo, para banco de dados, com um diagrama de banco de dados, ou especificar ele para um diagrama de classes. Ok? E o diagrama de classes, olha aqui, ó, eu tenho o meu modelo conceitual. O meu modelo conceitual ele pode gerar um diagrama de classes ou um diagrama de tabelas, não um diagrama de banco de dados. O diagrama de classes, ele ainda não é de uma tecnologia específica, porque o mesmo diagrama de classe, ele pode ser implementado em Java, ele pode ser implementado em C#, ele pode ser implementado em C++. O mesmo diagrama de banco de dados, diagrama de tabelas, ele pode ser implementado em SQL, mas ele pode ser implementado em algum outro banco de dados não relacional, NoSQL. Ok? Então você tem depois a modelagem física. Então essa modelagem física, quando eu pego a modelagem lógica, que são esses diagramas do meio aí, e implemento eles. Então você tem esses 3 níveis. Nós vamos passar por esses 3 níveis, pela modelagem conceitual, pela modelagem lógica, e chegar na implementação, que é a modelagem física do software. Então, o nosso projeto final, ele vai contemplar. Primeiro, nós vamos começar com a parte conceitual, nós vamos fazer o mini-mundo, né? Definir o tema do projeto final, fazer o mini-mundo, fazer a listagem, o documento de requisitos, né? E daí fazer o diagrama de entidades, relacionamentos. Isso aí são o bem conceitual. Daí a gente vai partir para coisas mais lógica estruturais. Descreve a estrutura do sistema, diagrama de pacotes, diagrama de classes, protótipos de tela. Veja bem, isso aqui é muito interessante também, porque nós vamos adotar aqui uma metodologia ágil. Então,
Em nenhum momento a gente pode pensar que nós vamos chegar e construir o diagrama de classes e vai ser esse diagrama de classe, a partir daquele momento eu vou utilizar aquele diagrama de classe. Não. Esses documentos eles são construídos iterativamente. Então todos esses diagramas, todas essas concepções, elas vão evoluindo ao longo do software. Só que você não começa a programar de imediato logo na primeira semana. Você vai trabalhar o entendimento do seu software algum tempo, algumas semanas ou meses, aí quando você já tiver uma noção mais estável daquilo que será o sistema, aí você começa o processo de desenvolvimento, sabendo que após o processo de desenvolvimento começar, ainda é possível acontecer modificações nesses documentos, nesses projetos, porque é assim que funciona a alma da metodologia ágil. Então, você também tem a parte dos diagramas lógicos comportamentais, diagramas de caso de uso, os diagramas de sequência, diagramas de estado e por aí vai. Por fim, você vai construir o software lá na frente, né, como eu falei, a partir do banco de dados, vai cada classe de entidade modelar as regras de negócio, fazer um mapeamento objeto relacional. Eu vou avaliar como que o seu sistema foi componentizado, se ele é muito ou pouco acoplado, como é que foi o reuso dos componentes. Vou ver a questão da usabilidade das telas, a apresentação visual, como é que foi o tratamento de erros e como é que o repositório de gerenciamento de versões, ou seja, o Git, foi estruturado. Por fim, eu também vou avaliar o processo, né? Como é que você rodou essa metodologia ágil. Então eu vou acompanhar semanalmente o desenvolvimento de vocês. Como é que, desde a parte de definição do tema até a apresentação final, vocês serão avaliados. Os alunos, eles têm a mania de achar que eles vão ser avaliados só no último dia, lá na entrega do software, no dia que eles vão fazer a apresentação do sistema final. Não! Você está sendo avaliado desde o primeiro dia. O que eu falei? Do primeiro dia de aula, você já tem que começar a desenvolver o seu sistema, que é a documentação, definição de temas, trabalhar o minimundo. Você está sendo avaliado ali. A entrega do sistema é no último dia da aula, do software é no último dia da aula. Mas a sua avaliação começou no primeiro dia de aula, quando você começou a fazer a concepção do seu software. Então, gente, é assim que vai funcionar a disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos. Como eu falei lá no início, a maioria dos alunos, uma grande maioria dos alunos, essa é a primeira vez que eles vão desenvolver um sistema completo, passando projeto, análise, projeto, desenvolvimento e até o fim. Então a maioria deles nunca desenvolveu um software completo. Essa vai ser a primeira vez. E eu espero que nós tivemos feedbacks muito positivos nas últimas vezes que essa disciplina foi ministrada, porque o grande aprendizado dessa disciplina, na verdade, é a integração de todos os conhecimentos. Tem gente que aprendeu coisas na teoria, em outras disciplinas lá atrás, e que ele não sabia para que servia, até que ele chega nessa disciplina, ele vê como que as coisas se encaixam, tem um insight, nossa, é para isso que serve. Então, eu espero que a gente possa trabalhar, eu espero que a gente possa construir bons softwares, eu espero que a gente possa ter um aproveitamento muito bom. Contem comigo, nós temos lá o grupo do WhatsApp, nós temos a disciplina no Classroom, vocês podem interagir à vontade, mandar pergunta, contem comigo para o que precisar. Teremos as aulas gravadas como essa e teremos também nossas sessões ao vivo, as sessões ao vivo mais para tirar dúvidas e fazer o acompanhamento do desenvolvimento do sistema final. Então, a partir desse momento, você está sendo avaliado. Pode começar a pensar em qual será o tema do seu trabalho final agora. Não só o tema, eu quero que vocês desenvolvam o tema e o minimundo, ok? Minimundo vocês já viram lá em engenharia de software. É um texto pequeno, de poucos parágrafos, máximo uma página,
mas que contém todo o contexto e as demandas do cliente para o seu sistema. Valendo então, pessoal! Até a próxima aula.